Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje, vamos ver a literatura no contexto das artes, parte 2. Então, se você perdeu a parte 1, dá uma passadinha lá na plataforma Gonçalves Dias, dá uma olhadinha na aula 1, que traz toda essa questão da literatura, de como ela acontece dentro de todos esses contextos da arte e também algumas questões do Enem 2021. Vocês sabem que nós temos uma preocupação de trazer um conteúdo sempre atualizado para vocês. Então, nós vamos continuar com esse tema, analisando a literatura como arte e também como isso é cobrado, como essa literatura aparece nos textos do Enem. Analisando para isso algumas questões do Enem 2021. Então, vamos lá. Começando aqui com um trecho do livro do Desassossego, de Bernardo Soares, que ele é o heterônimo de Fernando Pessoa. Vocês sabem que Fernando Pessoa é um dos mestres da literatura portuguesa. Tinha vários heterônimos, né? Então, esse é um trecho do livro do Desassossego. Então, vamos lá acompanhar. Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. A música embala, as artes visuais animam. As artes vivas, como a dança e a arte de representar, entretêm. A primeira, porém, afasta-se da vida, por fazer dela um sono. As segundas, contudo, não se afastam da vida. Umas porque usam de fórmulas visíveis e, portanto, vitais. Outras porque vivem da mesma vida humana. Não é o caso da literatura. Essa simula a vida. Um romance é uma história que nunca foi, e um drama é um romance dado sem narrativa. Um poema é a expressão de ideias ou de sentimentos, em linguagem que ninguém emprega, pois que ninguém fala em verso. Então, Fernando Pessoa, através do seu heterônimo, ele traz a literatura de forma que podemos utilizá-la tanto na forma objetiva, como também na forma subjetiva. Ele diz que a literatura, ela nos fornece isso, ela é capaz de fazer tudo isso com a gente, ela é capaz de nos afastar da vida, assim como também ela é capaz de nos aproximar da vida, trazendo-nos para um contexto real, para um contexto social, para um contexto político, para aquele contexto da época, ou até mesmo de uma época anterior. Então, vamos analisar aqui o nosso primeiro texto do Enem, é de Chico Buarque e João Bosco, que diz assim, o título é Sinhá. Diz assim, se a dona se banhou, eu não estava lá, por Deus nosso Senhor, eu não olhei Sinhá, estava lá na roça, só de olhar ninguém, não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Para que me pôr no tronco? Para que me aleijar? Eu juro a vós me ser, que nunca vi Sinhá. Para que talhar meu corpo? Eu não olhei Sinhá. Para que vós me ser? Meus olhos vai furar. Eu choro em Orumbá, mas oro por Jesus, para que vós vassum ser, me tira a luz. Então, se vocês analisarem com cuidado, vocês já conseguem fazer uma conexão com o tema. Vocês já conseguem identificar de que se trata, né, essa canção. Vai, de acordo com os aspectos que vão sendo apresentados, você vai fazendo uma conexão com o seu conhecimento de mundo, que você já foi adquirindo ao longo da sua vida, ao longo dos anos escolares, então você já consegue estabelecer essa relação. Então, vamos lá. No fragmento da letra da canção, o vocabulário empregado e a situação retratada são relevantes para o patrimônio linguístico e identitário do país, na medida em que, então, está analisando o quê? Prestem sempre atenção ao que a questão está pedindo. Aqui o foco seria o quê? Seria o vocabulário e a situação. Está trazendo aí a questão do patrimônio linguístico. Vocês podem perceber algumas palavras que nós não utilizamos atualmente,
né, algumas palavras que eram utilizadas naquele contexto, naquela época. Então, diante disso, vamos para as opções. Então, letra A, remetem à violência física e simbólica contra os povos escravizados. Letra B, valorizam as influências da cultura africana sobre a música nacional. Letra C, relativizam o sincretismo constitutivo das práticas religiosas brasileiras. Letra D, narram os infortúnios da relação amorosa entre membros de classes sociais diferentes. Letra E, problematizam as diferentes visões de mundo na sociedade durante o período colonial. Fiquem bem atentos, as questões vão sempre dando pistas para vocês, como por exemplo aqui ó, na letra D ele fala sobre relação amorosa entre diferentes classes, né? Então ele vai dando pistas para vocês, ele fala sobre a cultura africana, ele fala sobre os povos escravizados, que é um dos temas que está tratado ali naquela canção, então vão sempre pegando essas pistas que através delas vocês começam com a eliminação, tirando aquelas que realmente não têm nenhuma ligação, e consegue fazer uma interpretação melhor. Então, na verdade, qual seria a resposta? Problematizam as diferentes visões de mundo na sociedade durante o período colonial, né? Ali em relação a quando o Brasil é colonizado por Portugal e toda aquela questão que veio logo em seguida com a escravidão. A canção de Chico Buarque e João Bosco revela uma violência física e simbólica. Aquela que não tem coação física. Essa violência se manifesta contra os povos escravizados, uma vez que é possível notar na letra da música uma referência aos escravos, que eram agredidos, por exemplo, no fragmento. Para que me pôr no tronco? Para que me aleijar? Eu juro a vós me ser que nunca vi sinhá. Então faz sim uma referência à questão da escravidão, relacionada aí ao período colonial. Por isso vocês precisam estar sempre relacionando os temas. A literatura ela vai estar sempre voltada para o contexto histórico, contexto social, contexto político e cultural da época. Então existe sempre essa ligação. Questão 2, né? Nós temos aqui uma tela, olho sobre tela, o nome é Moema. Se vocês observarem bem, né, nós temos ali uma mulher caída ao fundo. Vocês conseguem perceber algumas figuras também, mas é aí que vai fazer a diferença vocês terem um conhecimento prévio. Na verdade, aqui trata-se de uma obra, né, que tem toda uma questão da literatura por trás, né? A questão, quando fala de Moema, a gente já lembra de quem? Já lembra do poema Caramuru, né, do Frei Santa Rita Durão, que representa toda essa questão do náufrago português, que ele chegou e conviveu um tempo com os povos tupinambás, né? E aí ele retrata esse amor que tinha pela Moema e toda essa situação que ele vivenciou. Inclusive tem até um filme brasileiro, que é Caramuru, a invenção do Brasil, com Selton Mello, Débora Seco e Camila Pitanga. Então, se vocês não viram, ele faz referência a esse poema Caramuru, do Frei Santa Rita Durão. Então, vamos lá. Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica manifesta-se na... Vocês vão conseguir fazer uma interpretação melhor se vocês tiverem um conhecimento sobre essa obra, sobre o período histórico. Se você não consegue fazer essa conexão, você vai por um outro lado, totalmente diferente. Mas se você tem um conhecimento em relação à obra, em relação ao período histórico, você com certeza vai conseguir fazer uma análise mais detalhada, uma análise mais cuidadosa e ter uma probabilidade bem melhor de acertar a questão. Então, manifesta-se através de quê? Letra A, a exaltação do retrato fiel da beleza feminina. Letra B, a tematização da fragilidade humana diante da morte. Letra C, a ressignificação de obras do cânone literário nacional. Letra D, representação dramática idealizada do corpo da Índia. Letra E, oposição entre a condição humana e a natureza
primitiva. Então, ter um conhecimento acerca da literatura vai fazer toda a diferença nessa questão. Porque ali você está vendo que é o corpo de uma mulher. Mas o Caramuru, ele trata de quê? Ele trata dessa questão do período colonial. Ele trata dessa questão do Diogo Álvares, né, que foi o náufrago português, que chegou e conviveu ali um tempo com os índios e teve uma relação amorosa com uma delas também. Então, se você tem esse conhecimento, você certamente vai ter uma boa noção na hora de responder a questão. Então, vamos lá. A opção correta é a representação dramática e idealizada do corpo da Índia. A pintura representa uma mulher indígena, de forma idealizada, seguindo moldes românticos através da sua cor de pele, que não se aproxima da realidade brasileira, e sim da realidade europeia. Na verdade, ali também existe uma fuga, né, uma fuga da realidade. A morte seria uma fuga amorosa, daquele amor que não pôde acontecer, daquele amor entre o português e a Índia, né? Então, existe toda aí uma interpretação que é feita através daquela imagem. Vamos então agora para a questão de número 3, a dança dos encéfalos acesos. Observem que nós temos uma linguagem totalmente não verbal. Vocês vão encontrar textos verbais e vão encontrar textos não verbais, assim como podem encontrar também os textos mistos, que nós temos os dois, né? Tanto a escrita quanto a imagem. E é interessante porque nós não costumamos chamar isso de texto. Nós não costumamos chamar, esse aqui eu poderia classificar como um texto. Sim, é um texto. Por quê? Porque ele tem sentido, porque ele passa uma comunicação, nós somos capazes de fazer uma interpretação através deles. Então, observe cena a cena, quadro a quadro, de forma bem detalhada, para que vocês possam resolver a questão, né? Vão analisando aí a primeira, a segunda tem uma mão ali, levantando uma pessoa através dos pés, outra ele com os braços abertos, e aí uma infinidade de possibilidades. Claro que cada um vai fazer uma interpretação diferente. Eu não vou ler esse texto da mesma forma que você, da mesma forma que o meu amigo, da mesma forma que o meu irmão. Cada um tem a sua vivência e a sua interpretação, a sua maneira de ver o mundo, até por conta das vivências já experimentadas, até por conta do contexto no qual você está inserido. Então, vamos lá para a questão. O coreógrafo e bailarino Didier Mulleras se destaca como um dos criadores que descobriram a dança de um outro ponto de vista. Miniatures é uma experiência emblemática entre movimento, computador, internet e vídeo. Com os recursos da computação gráfica, a dança das miniaturas pode caber na palma da mão, pelo fato de usar a internet como palco. O processo de criação das miniaturas de dança levou em consideração os limites de tempo de download e o tamanho do arquivo, para que um número maior de espectadores pudessem assistir. Observem como o nome miniaturas está escrito. Nós temos um símbolo que remete ao quê? Remete à internet, remete à digital, remete aos computadores. Então, aí nós já temos uma pista linguística do que pode se tratar. Continuando ainda. A graça das miniaturas está justamente na contaminação entre mídias, corpo, dança, computação gráfica, internet. De fato, é a rede que faz a maior diferença nesse grupo. Miniaturas explora uma nova dimensão que descobre o espaço-tempo da web e conquista um novo território para a dança contemporânea, a qualquer hora, dança online. Então, se a gente fosse parar para pensar em dança online há um tempo atrás, seria algo inconcebível. Como assim dança online? Não tem como a gente fazer isso. Já no momento em que vivemos, não é algo inconcebível. É algo que pode ser realizado. E está aí a prova de que pode ser realmente realizado e que pode ser, inclusive, um sucesso. Então, vamos para a questão. Considerado o primeiro projeto de dança contemporânea, concebido para a rede, este trabalho é apresentado como inovador. Por quê? Letra A, porque adota uma perspectiva conceitual, como contraposição à tradição de grandes espetáculos. Letra B,
por criar novas formas de financiamento ao utilizar a internet para a divulgação das apresentações. Letra C, privilegiar movimentos gerados por computação gráfica com a substituição do palco pela tela. Letra D, produzir uma arte multimodal com o intuito de ampliar as possibilidades de expressão estética. Ou letra E, redefinir a extensão e o propósito do espetáculo para adaptá-lo ao perfil de diferentes usuários. E aí, turma, por que vocês diriam que a arte online, né, no caso essa dança, ela seria tão inovadora? Dentre essas opções, qual opção vocês escolheriam? Então, na verdade, é produzir uma arte multimodal com o intuito de ampliar as possibilidades de expressão estética. O que é multimodal? Multi, variado, modal, várias modalidades. Então, ali nós temos várias modalidades dentro daquela perspectiva que foi apresentada. Nós temos a música, a dança, a computação gráfica, a rede de computadores, a internet. Então, ela acaba sendo multimodal. Na verdade, tudo que nós fazemos hoje está muito relacionado a essa questão multimodal, né? O movimento Miniatures exibe uma manifestação artística multimodal, através da exploração entre mídias, corpo, dança, computação gráfica, internet, a fim de garantir possibilidades de expressão estética. Por isso, ela é multimodal. Gravem esse nome, é um nome muito utilizado, porque o tempo todo a gente está sempre diante de diversas possibilidades, de diversas modalidades. Vamos para a questão 4, né? Como eu falei para vocês, ó, ele coloca como texto 1. Não estamos tão habituados a chamar isso de texto, mas sim, ele é um texto. Então, observem com muito cuidado, analisem as características cuidadosamente. Então, analisando aqui, o que vocês conseguem perceber? Né? Conseguem perceber os elementos que compõem essa arte do Romuald Azulmé, né? Conseguem perceber quais são os elementos que ele utiliza para compor a arte? Olhem com bastante atenção. Vamos agora para o texto 2. Ele sempre utiliza, pode fazer a utilização de apenas um texto, ou o texto 1 e o texto 2 e fazer essa comparação. Texto 2. As máscaras não foram feitas para serem usadas. Elas se concentram apenas nas possibilidades antropomórficas dos recipientes plásticos descartados e, ao mesmo tempo, chamam a atenção para a quantidade de lixo que se acumula em quase todas as cidades ou aldeias africanas. Olha como agora, a gente lendo o texto 2, a gente já consegue ter uma ideia melhor desse texto 1. Conseguem perceber o que está ao fundo? Seria o quê? Seria algo descartável, né? Poderia ser aí de um desinfetante, de uma água sanitária, alguma coisa, algum produto de limpeza, algo parecido, né? Então, já consegue fazer uma correlação entre o texto 1 e o texto 2. Acostume-se a chamar ele também de texto, não apenas quando vem com palavras, mas apenas imagens também podem ser considerados textos. Romuald Azulmé costuma dizer que sua obra apenas manda de volta ao oeste a refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva. A obra desse artista africano que vive no Benin denota. A obra dele traz o que para a gente? Denota o que? Representa o que? Vamos às opções. Letra A, o empobrecimento do valor artístico pela combinação de diferentes matérias-primas seria um empobrecimento. Letra B, reposicionamento estético de objetos por meio da mudança da função. Letra C, convite aos espectadores para interagir e completar obras inacabadas. Letra D, militância com temas da ecologia que marcam o continente africano. Letra E, realidade precária de suas condições de produção artística. Qual vocês marcariam? Vamos para a opção? Na verdade, seria o reposicionamento estético de objetos por meio da mudança da função, né? Ele pega algo ali que tem uma determinada função e utiliza de outra forma, com uma outra função, uma função mais estética. O artista Romuald Azulmé recorre ao aproveitamento dos objetos descartados ao criar as máscaras, atribuindo valor estético a esses materiais. A partir dessa ressignificação, Azulmé chama a atenção para os desperdícios e excessos de lixo na sociedade do consumo atual. Então, ele quer chamar a nossa atenção para essa questão do consumo
excessivo, por isso ele faz essa mudança da função daquele objeto. Então é isso, turma, nossa aula vai chegando ao fim. Deixo aqui uma frase para vocês sobre literatura que diz: literatura é a mistura da vida com a arte e a cultura, causando em nós uma ruptura com o desconhecido. Então, que possamos sempre estar em contato com a literatura. Aquela literatura que seja por conhecimento, ou que seja por reflexão, ou apenas por puro prazer ou deleite. Então é isso, aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.